Sabe aquelas semanas que você sente que deveria estar mais inspirada, produtiva, criativa, cheia de ideias, fazendo milhões de coisas? E simplesmente não está? Todos nós já passamos por esse momento, sejam semanas ou às vezes um mês inteiro. A questão que não quer calar é, quando você sente que está sem respostas e sem criatividade, o que você faz? Olá, bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Dona de Si. E aí, como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? Que de linda não tem nada, tá? Essa semana, pelo amor de Deus, mas a gente vai conversar já já sobre isso. Inclusive, no episódio de hoje, eu vim conversar com vocês sobre exatamente o que eu tô sentindo nessa semana. Na verdade, esse episódio vai ser literalmente um desabafo aqui pra vocês sobre como eu tô me sentindo nessa semana e sobre... Eu acredito que seja um questionamento de todo mundo, porque nem todo mundo tá sempre motivado, inspirado, com grande criatividade, ainda mais se você trabalhar sendo criativo, né? Assim como nós, criadores de conteúdo. Tem semanas que a gente não tem uma conclusão. Às vezes a gente não tem alguma coisa de fato pra poder comunicar pras pessoas de tão interessante. E às vezes a gente se limita com isso, né? Não só em questão de, por exemplo, um episódio, mas também eu acho que de fato na vida. Quando a gente sente que a gente tá travado em algum momento, ou que não tem uma ideia para algum projeto, alguma coisa, ou que sente que no nosso trabalho você não, sabe, chegou naquele resultado que você gostaria, e traz aquela sensação pra gente meio que de, às vezes, perdido naquela semana, ou perdido na vida, sabe? E é engraçado porque eu acredito que todo mundo passa por isso. Que tem semanas que estão sendo mais caóticas. Semanas que parecem realmente inconclusivas no sentido de pensamentos, assim. Por mais que, como eu falei pra vocês, que eu tenho vários episódios pra falar sobre várias coisas, eu decidi falar sobre como eu tava me sentindo hoje, sobre isso, sobre a falta da criatividade, de certa maneira. Porque eu sinto que muitas pessoas passam por isso e acabam achando que é simplesmente ignorar, fazer alguma coisa por cima disso. E eu acho que não é bem por aí, porque quando a gente tenta lidar com a falta da criatividade ou lidar com a falta da inspiração, a gente pode ir para um lugar em que é necessário criar alguma coisa, independente de você realmente ter um motivo para falar sobre aquilo ou não. E eu não gosto de achar que o que eu faço aqui, em questão do meu trabalho em si, mas independente se fosse trabalho ou relacionamentos ou modo de viver, eu não gosto da sensação de ter que me forçar sempre em fazer alguma coisa só pelo fato de fazê-la. Eu gosto de me divertir fazendo as coisas que eu faço. E esse com certeza é um privilégio também do meu trabalho, mas eu gostaria de expandir além do trabalho, eu gostaria de expandir para coisas da vida. Eu acho que a gente sempre quer ser tudo o tempo todo, fazer tudo o tempo todo. E eu tenho a sensação que quando a gente não tá inspirado, quando a gente não tá motivado, às vezes a gente sente que a gente não tá evoluindo. Sendo que, na verdade, a gente tá, entende? Às vezes, a constância silenciosa, o silêncio em si, o não ter todas as respostas, ou não estar criativo, as pessoas consideram como algo falho, como algo que não deveria acontecer. Mas o spoiler é que todo mundo tem momentos assim. Todas as pessoas mais criativas que você conhece também tem falta de criatividade em alguns momentos. E não só em questão da criatividade em si, como também eu sinto que não adianta a gente forçar as coisas, entende? Então, na verdade, eu queria conversar com vocês mais sobre o que eu tô sentindo nessa etapa da minha vida. Também dizer pra vocês que, independente de ser algo realmente reflexivo ou extremamente brilhante e criativo, o episódio de hoje ou não, estarei aqui, em primeiro lugar. E em segundo também porque é bom a gente compartilhar, às vezes, nossas vulnerabilidades pra gente poder se conectar verdadeiramente um com o outro e perceber que todo ser humano tem as suas, digamos, imperfeições. Esses momentos, assim, que tá meio no não sei o que dizer, não sei o que falar, não sei qual é o próximo passo, mas estou dando anyway. Talvez eu não poste esse episódio, porque... comparado a outros episódios, bom, não sei, né? Aí de repente bomba, né? De pessoa. E isso é uma outra coisa também que eu parei de ver isso na minha vida, porque eu sempre quis crescer no YouTube, crescer em questão do meu conteúdo criativo, e às vezes eu ficava muito ligado a levar isso muito a sério. E por levar tão a sério, às vezes eu me travava, seja no podcast, seja nos meus vlogs. Você, às vezes, meio que não sabe qual é o próximo passo e evita dá-lo porque não sabe qual é o próximo passo. E aí eu não me divertia muitas das vezes. Então, agora eu me divirto bem mais. Então,
eu gosto de poder sentir isso, que eu tô me divertindo. Porque aí eu paro de colocar tanta seriedade naquilo que deveria fluir naturalmente. E eu acho que isso talvez poderia ocupar um espaço na sua vida agora de você entender. Por mais que você não tenha as respostas agora, por mais que você não esteja tão criativa essa semana, por mais que você não saiba exatamente o próximo passo, não sei, se você só não tá tão inspirada, motivada, eu não falo que é pra você forçar a fazer, né? Como eu disse, eu acho que é necessário também se dar esse tempo de descanso também, às vezes. No meu caso do podcast em si, é uma questão pra mim fazê-lo toda semana. Claro que eu também quero fazer o melhor trabalho que eu posso fazer, mas às vezes o meu melhor trabalho é simplesmente aparecer, é simplesmente estar aqui. Então isso vale pra você também. Às vezes o seu melhor trabalho, ou realmente a resposta pro seu próximo passo, é só andar, não necessariamente correr, não necessariamente saber tudo, porque não dá pra saber tudo do que vai acontecer. Só dá pra existir e, igual eu falei, curtir também esse processo, né? Curtir o que você tá fazendo. Se for uma relação, curtir o que você tá vivenciando. Não forçar as coisas e sim fluir diante delas. E eu sinto que essa semana pra mim tá sendo muito essa fluidez mesmo. Então acho que a vida também tem dessas. Eu acho que a gente parou de achar que o momento que a gente não faz nada, entre aspas, ou o momento que a gente não tem uma puta reflexão ou um puta momento pra viver, é perda de tempo, não valeu a pena esse minuto da minha existência. E aí a gente coloca a nossa existência como algo a ser referenciado baseado em algo brilhante, né? E a gente não vive de dias excepcionais, a gente vive de dias ordinários. Então estar vivendo e estar fluindo diante da vida deveria também ser algo visto como importante, né? Não só de fato você sempre tá ali inspirado, motivado, fazendo tudo o tempo todo, como eu falei. Eu sou uma pessoa extremamente ambiciosa, então eu falo que eu sempre tive isso dentro de mim, assim. Então eu sempre penso na minha vida de que eu preciso fazer mais e que eu preciso fazer melhor e que eu preciso ter sempre coisas boas pra oferecer pro mundo, pra poder impactar o mundo. E talvez, acho que ironicamente pensando, um episódio como esse talvez ajude muitas pessoas no sentido de entender que tá tudo bem não querer também sempre ter uma ideia brilhante toda hora, assim. Não sei, tô viajando? Às vezes eu viajo, às vezes, muitas vezes, assim. Porque eu vejo que, às vezes, a gente subestima os momentos da vida como se os momentos ordinários não valessem tanto, não fossem tão bons. Ou que o fato de você não estar tão criativa, não estar tão inspirada, é um ultraje, um absurdo. Você sempre tem que estar melhorando, evoluindo. Não sei se esse é o caminho. Tanto é que eu estou aqui e eu quero fazer isso ser divertido pra mim. Então eu não quero me forçar a fazer alguma coisa só por fazer, talvez de uma forma mais brilhante pra vocês. Acho que talvez ser real seja o mais brilhante possível que eu posso fazer por hoje. Quando a gente tá buscando sempre evoluir, sempre crescer, sempre trazer uma ideia mais brilhante, ser mais criativo, o que eu faço pra conseguir mudar de vida, a gente deixa de se divertir um pouco, a gente deixa também de existir um pouco pra poder se beneficiar no futuro, mas às vezes é que assim, eu vou para várias vertentes aqui. Primeiro que eu vejo muito uma questão de excelência, né? As pessoas querem ser excelentes. Eu não sei se todas as pessoas, mas eu quero ser. Então eu busco muito isso na minha vida. Só que aí tem um grupo de pessoas que falam que você tem que ser obcecado, que você tem que fazer isso o tempo todo, pensar 24 horas nisso, e você tem que fazer só isso, porque aí você consegue. E tem as pessoas que acho que vivem a vida de uma forma mais natural, que não acredita que é, tipo, só a obsessão ou a competência que vai realmente gerar o resultado, porque a gente sabe que não é só isso. Pelo menos eu vejo que a competência não é só ela exclusivamente que dá o resultado, porque existe muita gente incrível e competente que não tem, às vezes, os mesmos resultados que pessoas que são mais, vamos dizer, medíocres ou menos competentes. Então, acho que também tem uma questão de timing da vida. Vamos supor, eu espero que sim, né? Porque se for pra ser competente a vida inteira e não ter nenhum resultado, aí é que se foda, então, né? Então vamos realmente focar na diversão, porque aí quando a gente chegar lá, a gente ficou feliz o tempo todo, né? Talvez seja essa a solução da vida. Mas eu sinto isso, entende? Que eu fico muito, às vezes, pensativa e reflexiva. Será que eu não tô obcecado o suficiente? Ou será que eu só tô me permitindo vivenciar a vida da minha maneira e ainda assim, com a certeza que eu vou conquistar os meus objetivos? E então, talvez isso sirva pra me acalmar e te acalmar, que eu acho que ir para a vertente de estar fazendo com calma, estar fazendo também sem ter a certeza do próximo passo e também existindo, descansando, é tão
importante quanto o resultado em si, em enxergar lá na vida, independente da área que você deseja ou o que você deseja alcançar de objetivo, porque senão a vida fica muito maçante, fica muito séria, fica muito sem graça e você acaba perdendo muitos momentos que talvez seriam tão exemplares para sua evolução de vida quanto porque você sempre tá focado no momento depois daquele momento. Tô aqui com o meu cellphone e eu tenho várias pastas no Pinterest, né? Que eu amo Pinterest. Inclusive, se vocês quiserem me seguir no Pinterest ou, enfim, minhas redes sociais, vou deixar no link aqui da descrição e aí vocês conseguem acessar lá minhas pastas favoritas. E uma das minhas favoritas é uma chamada Evolução Pessoal. E nela tem várias frases e aí eu queria ler algumas frases e conversar com vocês. Por quê? Porque vozes da minha cabeça disse pra eu fazer isso. E eu vou seguir as vozes da minha cabeça, porque as vozes da minha cabeça é o quê? É Deus. Então, a primeira delas é: a evolução espiritual não se manifesta pela capacidade de armazenar conhecimentos, declarar verdades ou fazer milagres, mas pela capacidade de corrigir os próprios erros. Rudolf Steiner. Enfim, eu achei genial, porque às vezes a gente tem essa necessidade, e eu tinha um pouco de querer saber sobre tudo, armazenar conhecimentos de fato. Claro, eu sempre gostei de compartilhar também, mas de saber sobre as coisas, ter muita sabedoria e declarar verdades para as pessoas, poder ajudar elas de alguma maneira. Mas, ao longo da minha evolução espiritual e também de vivenciar a vida, né, pra quem é mais cético, eu percebi que também crescer na vida é a gente ter a capacidade de consertar ou de melhorar os nossos próprios erros. Isso já deveria ser mais que o suficiente. Então, eu falo mesmo pela minha área profissional. Eu, apesar de ter muita ambição, eu não era tão constante nas minhas coisas. Hoje em dia eu sou muito. Então, eu vejo, claro, eu ainda erro. Vou errar e vou melhorar cada vez mais. Mas eu digo que sou bem melhor do que antes. Olha isso, eu evolui muito mais pela capacidade que eu tive de encontrar um erro que eu fazia e conseguir melhorá-lo, do que de fato compartilhar com vocês que a constância é muito importante, ou enfim, qualquer outras verdades que eu conheça ou que eu acredito que sei sobre a vida. Isso é muito interessante, né? Quando a gente para pra pensar e analisar, eu acho que a vida tem muita dessas. Quando a gente para de querer performar muito pro mundo e querer mostrar pro mundo que a gente é importante, que a gente é interessante, que a gente deveria ser a pessoa que as pessoas dão atenção, talvez seja nesse momento que a gente realmente brilhe, porque a gente para de querer caber no ideal de humanidade no sentido de produtividade, perfeição e etc. Essa aqui é muito boa e é uma coisa que eu aprendi muito com a vida e, enfim, se resume a: se você não dá o seu melhor com o que tem hoje, não será diferente com mais recursos. Quem espera condições perfeitas para agir nunca começa de verdade. Excelência não depende do cenário, depende da sua postura. É aquilo que eu falei. Eu sei o próximo passo? Eu sei tudo que eu tô falando? Eu tô sempre criativa, inspirada, motivada? Não, mas eu vou fazer. Entendeu? Às vezes o que trava a gente é a necessidade de performar a perfeição. Não fica com essa sensação que te falta muita coisa pra você ser tudo aquilo que você deseja. Você já é. E o fato de você já ser não significa que você saiba sempre o que falar, o que dizer, o que fazer no próximo dia. Mas de fato é não forçar as coisas e fluir diante da vida. Eu acho que fluir diante da vida é uma lição que eu aprendi muito e que me ajuda muito a ter mais calma, não ficar também tão bitolada em sempre ou eu faço aquilo ser incrível ou nem vou fazer. Porque às vezes o incrível mora na nossa imaginação, né? Quem disse que isso que eu tô fazendo agora não é incrível? Enfim, meus queridos, se tudo que eu disse até agora fez algum sentido pra você, já avalie o podcast com 5 estrelas ou as estrelas que você achar que ele merece, e também compartilhe essa mensagem com quem você acredita que merece realmente entender mais sobre não saber o próximo passo e mesmo assim seguir em frente e mesmo assim lidar com isso e também assumir: dessa vez eu não tô sendo criativo, dessa vez eu não tô sendo inovador, mas mesmo assim eu tô dando o meu melhor. E também te convido a se inscrever no meu canal no YouTube, o canal do podcast, Dona de Si Podcast. Também te convido a me seguir nas minhas redes sociais, @taibrandier, tanto no meu canal de vlogs quanto também no meu Instagram. E pra finalizar o episódio, vamos para o ponto alto e o ponto baixo da minha semana. Gente, o ponto alto da minha semana eu acho que é o jogo do Brasil, mais ou menos, né? Porque eu não sou tão animada quanto os outros jogos, pra ser sincera. Um ponto alto que eu posso assim dizer, acabei de lembrar, é que eu tô lendo um livro, gente, e eu tô adorando mesmo. É um romance, é um gênero que eu não leio, geralmente não leio romance, mas uma amiga minha me indicou, e eu tô gostando bastante, então tá sendo o meu ponto alto da semana, porque toda a oportunidade que eu tenho, eu pego pra ler ele, ainda mais nessa semana fria, que dá vontade de só ficar debaixo da coberta e só ler um livro e fingir que eu não existo, para outras responsabilidades. O livro chama A Hipótese do Amor. E o meu ponto baixo da semana, bom, o que reclamar primeiro, né? Vamos reclamar dessa semana, desse frio? Gente, eu não sei se é dia ou se é noite. Fora que eu
odeio. Tipo, eu odeio uma palavra forte, não sei o que. Eu odeio. Eu odeio frio. Eu não gosto de frio. Eu prefiro sentir calor. Nossa, você prefere? Sim, eu prefiro. Então, com certeza, esse é o meu ponto baixo da semana. Acho que não tem nenhum outro, ainda bem, porque o frio já tomou conta de tudo. Não sei quando ele vai embora. Eu espero que logo, ou pelo menos que amenize, pra eu poder ser feliz novamente. Mas enfim, falo com vocês na quinta que vem e até a próxima conversa, tá bom?